No Evangelho de hoje, Nosso Senhor conta a parábola do homem que semeou boa semente em seu campo, porém, durante a noite, o inimigo veio e semeou joio no meio do trigo. O Senhor, o dono do campo, sabendo disso, para não perder nenhum trigo, achou mais prudente deixar o joio crescer com o trigo. E aí, somente na hora da colheita, separar o joio do trigo. Os padres da Igreja, especialmente São João Crisóstomo e Santo Agostinho, interpretam essa parábola da seguinte maneira: eles veem o campo como o mundo, o trigo como os fiéis que correspondem ao chamado de Deus e produzem frutos de santidade. Já o joio simboliza aqueles que, por malícia e escolha própria, se afastam da vontade divina. Essa interpretação da parábola ressalta a paciência e sabedoria divina, que por amor e para o nosso bem, espera o julgamento final para separar os bons dos maus, o joio do trigo. Ora, se usamos um pouco da interpretação dos padres da Igreja e aplicamos isso de maneira mais particular, ou seja, a cada um de nós, podemos interpretar a parábola da seguinte maneira: o campo seria cada um de nós, ou seja, nós mesmos, nossa vida natural e espiritual. O trigo seria nossas qualidades, coisas que cada um de nós temos. E, por fim, o joio seria nossos defeitos, coisas que também todo mundo tem. Todos nós temos no nosso campo, ou seja, na nossa vida, trigo e joio, qualidades e defeitos. Todos nós temos coisas boas e ruins em nós, qualidades e defeitos que devemos saber lidar, seja para viver em sociedade, seja para progredir na vida natural e também na vida sobrenatural. Saber lidar com os defeitos é uma arte, mas também saber lidar e usar das qualidades é uma arte exigente. Como eu disse, todos nós temos qualidades e defeitos, e isso de maneira natural. Sim, todos nós temos qualidades que nos são naturais. Alguns são, naturalmente, por exemplo, mais prudentes, obedientes, caridosos, bondosos do que outros. Isso é normal. Algumas mães conseguem perceber isso claramente nos filhos. Alguns filhos, desde muito novo, manifestam, por exemplo, uma bondade maior do que a do irmão, ou uma obediência, uma tranquilidade, quem sabe até uma piedade. E da mesma maneira, todos nós temos defeitos que nos são naturais. Por exemplo, tem pessoas que são naturalmente mais iradas, preguiçosas, imprudentes do que outras. Portanto, da mesma maneira que temos qualidades naturais, também temos defeitos naturais, dificuldades naturais. E cada pessoa tem sua qualidade e seu defeito. E por mais que algumas pessoas possam ter os mesmos defeitos ou as mesmas qualidades, eles não se manifestam da mesma maneira ou no mesmo grau em cada um. Isso vai depender de pessoa para pessoa, de ambiente, circunstância, da própria vida espiritual de cada um. Todavia, essas duas sementes, o trigo e o joio, plantadas no nosso campo, devem ser descobertas. Isso quer dizer que cada um de nós deve saber qual é a sua qualidade e o seu defeito natural. Isso tem um valor fundamental no combate espiritual. Primeiro, porque saber qual é a nossa qualidade nos ajudará a crescer em virtude, como veremos. Depois, é importante descobrir o nosso defeito dominante, porque muitas vezes esse defeito é a causa de outros pecados, ou mesmo é esse defeito específico que nos paralisa na vida espiritual. Porém, descobrir nossas qualidades e defeitos não é tão fácil ou simples como parece. Quando nos perguntamos qual o nosso defeito ou qual a nossa qualidade, muitas vezes ficamos sem respostas, ou na dúvida, e algumas vezes até confundimos nossos defeitos e qualidades. Ninguém é bom juiz de si mesmo. No exercício de se examinar, muitas vezes nós caímos no extremo, seja na falta ou no excesso. Ou nos julgamos piores do que somos, ou melhores do que somos de fato.
Para descobrir a nossa verdadeira qualidade de defeito natural, é necessária muita humildade e sinceridade. A humildade implica verdade. Logo, reconhecer uma qualidade que temos de verdade não é soberba. Pelo contrário, é verdadeira humildade. E claro que para reconhecer um defeito, também é preciso bastante humildade. A sinceridade também é necessária. Nós precisamos nos afirmar e reconhecer que temos dificuldades e defeitos. E isso sem ficar se justificando. Simplesmente reconhecer e ver os nossos defeitos. A mesma coisa com as nossas qualidades. Temos que ser sinceros com nós mesmos, reconhecer que somos bons em algumas coisas, que no mínimo não temos uma ou algumas dificuldades que outras pessoas têm. E isso, claro, por graça de Deus e não por mérito nosso. Como foi dito, ninguém é bom juiz de si mesmo. Logo, nesse exercício de descobrir nossos defeitos e qualidades, outras pessoas, especialmente aquelas que estão mais próximos de nós e que têm sinceridade, prudência e caridade, podem nos ajudar. Assim, é sempre bom ficar atento ao que essas pessoas nos dizem, seja bom ou ruim. Claro que nós não devemos basear toda a nossa vida no que os outros falam. Porém, algumas vezes, os outros falam a verdade e podem nos ajudar nessa questão de ver o nosso defeito e a nossa qualidade. Por isso, aceitem com paciência as críticas e com muita prudência os elogios. Visto isso, eu acho importante sublinhar o papel importante que os pais têm de ajudar os filhos nessa missão. Muitas vezes, as crianças, os jovens, têm inúmeras qualidades, porém os pais só sabem falar dos defeitos e o tempo inteiro acusam os defeitos dos filhos. E isso por impaciência e com muita falta de caridade. No entanto, se os pais souberem ajudar os filhos a descobrirem as qualidades que eles têm, os filhos se tornarão certamente virtuosos. As crianças são muito comparativas e têm uma tendência de se verem piores do que são. Logo, se os pais as colocam mais para baixo ainda, acusando os defeitos o tempo inteiro, elas vão se afundar cada vez mais. Agora, se os pais sabem dizer e cultivar as qualidades dos filhos, tudo muda. Os pais podem, por exemplo, de tempos em tempos, apontar as qualidades dos filhos ou incentivar a prática de uma virtude, especialmente aquela virtude que o filho tem mais facilidade. Também falar dos progressos que os filhos estão fazendo. Os pais podem usar de palavras bondosas, como, por exemplo, dizer: meu filho, você é obediente, porém pode fazer mais progresso, continua assim. Ou, meu filho, eu vejo que você gosta de rezar, continua assim, não perca essa qualidade. Assim, a criança que escuta isso de um pai ou de uma mãe, além de se ver piedosa ou obediente, vai fazer de tudo para conservar essa qualidade. Os pais também devem, claro, dizer os defeitos dos filhos. Porém, isso deve ser feito com caridade e por caridade, e não para humilhar a criança ou simplesmente para se desestressar. Agora, voltando para nós, é necessário também, para reconhecer nossos defeitos e qualidades, rezar bastante. Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Ele conhece o canto da nossa alma mais escondido. E Ele pode nos ajudar e nos dar a graça de ver aquilo que precisamos, seja de bom ou ruim. Também um padre que, além de conhecer as almas pelo confessionário, pela direção espiritual, pelos estudos, tem, sobretudo, graças de estado para ajudar as almas. Logo, um padre prudente pode ajudar bastante nesse exercício de descobrir as qualidades e os defeitos. Conhecer nossos defeitos e qualidades são fundamentais para a vida espiritual. Mas não basta parar por aí. Após nos conhecermos, é necessário nos colocarmos ao serviço. Ou seja, usar das nossas qualidades para conhecer, amar e servir a Deus e crescer em virtude, e também dominar nossos defeitos, para nos tornarmos cada vez mais virtuosos. Como em todo combate, no combate espiritual, é preciso ter algumas estratégias para vencer. Usar das nossas qualidades naturais é uma boa estratégia para avançarmos na vida espiritual. São Francisco de Sales, por exemplo, aconselhávamos
a aproveitarmos as virtudes nas quais temos mais facilidade. O santo ensina que cultivar e se dedicar às virtudes que nos são mais naturais, isso sem negligenciar as outras, é um caminho seguro para avançar na vida espiritual e crescer também em outras virtudes. Por exemplo, alguém que tem facilidade para praticar a paciência pode usar essa facilidade para aprender a praticar também a caridade, pois uma virtude bem exercitada tende a apoiar o desenvolvimento das outras virtudes. As nossas qualidades naturais são bons pontos de partida e até de apoio para praticarmos outras virtudes. No fundo, é a partir das nossas qualidades que nos tornaremos virtuosos. Porém, é necessário saber qual é a nossa qualidade para começar por aí a se tornar mais virtuoso. Além de usarmos da nossa qualidade, uma coisa importante é sabermos o nosso defeito para lutarmos contra ele. Lutar contra o defeito dominante é algo extremamente exigente e longo. Não é de um dia para o outro que vencemos nosso defeito dominante. Porém, essa é a luta mais necessária. O próprio uso das nossas qualidades nos ajuda nessa luta contra o nosso defeito. Mas, além disso, é importante, dependendo qual for o defeito, atacá-lo de frente, ou seja, com a virtude oposta. Assim, por exemplo, se o nosso defeito é a impaciência, se dedicar à paciência é um bom meio de ganhar essa luta. Outra coisa e outra arma importante é a confissão e a comunhão frequente. E, sobretudo, para vencer nosso defeito dominante, é preciso muita oração. Para vencer nosso defeito, é preciso propósitos concretos contra ele. E esses propósitos só são mantidos e sustentados com a graça de Deus que vem da oração. Até porque a luta contra as nossas más inclinações é um processo de cooperação com a graça divina. Logo, é preciso a graça de Deus, que vem dos sacramentos e da oração, e também da nossa cooperação, ou seja, da nossa ação. Vejam o quão importante é descobrir nossos defeitos e qualidades. É a partir disso que devemos trabalhar no campo da nossa vida. E todos nós temos trigo e joio, qualidades e defeitos. Nós só precisamos descobrir quais são essas qualidades e quais são esses defeitos para avançar na vida espiritual. Depois que descobrimos e usamos das nossas qualidades, avançar é questão de tempo e mortificar os defeitos se torna uma prioridade. Logo, que Deus e a Virgem Maria nos ajudem a enxergar nossas qualidades e defeitos e que eles nos deem forças para lutarmos contra nós mesmos, usando também das nossas qualidades, e isso para a maior glória de Deus e salvação da nossa alma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.